Muito bem, estamos ao vivo aqui na nossa live de quinta-feira, a nossa live onde nós lemos e estudamos a Bíblia Sagrada. Estamos lendo o livro de Amós e eu te convido a ler junto comigo esse livro maravilhoso do profeta Amós. Lembrando que se você perdeu a primeira parte, né, a primeira live que nós fizemos, a introdução do livro de Amós, é só você procurar aí na nossa feed aí que vai ter aí o livro de Amós, tá bom? Entre na nossa página no Instagram, nós também estamos publicando no Facebook, no nosso canal do YouTube, então basta você nos procurar nas redes sociais, ok? Instituto Sal. Vamos lá, hoje nós vamos ler, né, a porção do livro de Amós, do verso 3 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2 do livro, certo? Então nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 3, até o capítulo 2, até o versículo 3 do capítulo 2. Lembrando que os dois primeiros versos do livro nós já lemos e já comentamos, né, na primeira live, ok? Muito bem, deixa eu ver que horas nós temos, vai ser 5:01, eu vou começar. Nossa ideia aqui é nós lermos, estudarmos a Bíblia, ler a Bíblia, nesses primeiros 15 a 20 minutos dessa quinta-feira, né, todas as quintas-feiras pela manhã, para nós podermos adotar e gerar o hábito dos nossos alunos e os nossos seguidores a ler a Bíblia Sagrada e compreendendo principalmente o que se está lendo. Então vamos lá. No capítulo 3, no capítulo 1, a partir do verso 3, Deus começa a julgar as nações vizinhas a Israel. Lembrando que o profeta Amós foi levantado lá de Tecoa, ele era pastor lá na região do interior da Judéia, para levar a palavra profética de Deus contra Israel. Lembrando que Israel era o reino do norte, já no período de divisão de Israel, né, entre reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Então, Deus levanta Amós para ir até o reino do norte, Israel, para profetizar contra o reino do norte. Porém, antes disso, Amós, nesses primeiros versos, primeiros capítulos 1 e 2, Amós ele anuncia o julgamento do Senhor às nações vizinhas de Israel. As nações as quais outrora se tornaram inimigas de Israel e, em certos momentos, até mesmo aliadas através de tratados, certo? Então vamos lá. No versículo 3, então, começa Amós a julgar uma dessas nações. Ele diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Lembrando que aqui Damasco é capital da Síria, então Deus aqui está julgando a Síria, né? Se você quiser acompanhar um pouquinho sobre isso, como ocorre esse julgamento, está lá em 2 Reis, no capítulo 16. Eu fiz umas anotações aqui. Então, no 2 Reis, no capítulo 16, vai contar, então, a tomada desse povo de Damasco, né, da Síria, pelos assírios. Então, a partir da Síria, a partir dessa tomada, a Síria deixa de ser uma potência amedrontadora às outras nações. A Síria já foi uma grande potência, um grande inimigo de Israel, mas perde aí todo o seu poderio depois da invasão da Assíria, certo? Então Deus está castigando Damasco. Damasco foi a cidade a qual invadiu Gileade, né? Gileade vem da descendência lá de Manassés, né? Gileade era neto de Manassés, ou seja, era bisneto de José, o José do Egito. Então, essa cidade, ela invade Gileade e retira de lá praticamente todos os recursos. Então, aqui Deus está dizendo um dos motivos. E diz no verso 4, por isso porei fogo à casa de Hazael. Hazael era, na época, o rei, então, da Síria, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, que era o herdeiro do trono, ou seja, o filho do rei. Muito bem.
No verso 5, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biquiat-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui a Kir, diz o Senhor. Então aqui Deus está não apenas julgando Damasco, que era a capital da Síria, mas também as suas 4 principais cidades. Bom, no verso 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levarem em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Então, no verso 6, nós temos aí 4. Vamos ler de novo. Assim diz, me perdi um pouco nas anotações aqui. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levarem cativo todos os cativeiros para os entregarem a Edom. Lembrando que Edom e Israel, eles surgem então da descendência de Isaac. Se você recorda, Edom ele vem da descendência de Esaú e Israel vem da descendência de Jacó. Se você quiser, você pode ler aí Gênesis 25. Você vai ter aí a história, né, de Isaac e seus 2 filhos, certo? Bom, por isso porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. Então Deus aqui está julgando as nações circunvizinhas. No verso 8 ele diz, exterminarei o morador de Asdob e os que têm o cetro de Asquelon e tornarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Aqui Deus julga 4 das 5 principais cidades da Filístia. Lembrando que uma outra grande cidade era Gate, que não é mencionada aqui no livro, que possivelmente já estava destruída nessa época. Então Deus está julgando aqui a Filístia, suas grandes cidades. Bom, no verso 9, diz o Senhor, continua o julgamento, né, de Deus através do profeta Amós à nação de agora de Tiro. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos seus irmãos. Então, a Fenícia, né, tinha como principal cidade Tiro, e Tiro havia no passado feito um tratado com Israel. O que outrora eram inimigos, lembra que eu disse? Israel também fez tratados com essas regiões vizinhas, em acordos de paz. E Tiro foi quem cedeu o cedro, ou doou o cedro, a Israel para a construção do palácio de Davi e do templo de Salomão. Então Tiro era uma grande aliada, tinha um grande tratado com Israel e a partir disso cedeu e ofereceu recursos a Israel para a construção do palácio de Davi e do templo de Salomão, né? Cedeu o cedro, doou o cedro que havia naquela região. Bom, vamos para o verso 10. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Aqui entrou a nossa aluna, Sueli, aluna do Sal. Bem-vinda, Sueli, aqui à nossa live de hoje. Fique à vontade aí, pode fazer suas perguntas, deixar suas dúvidas. Nós já começamos a leitura, né, dos versos da porção do livro de Amós de hoje para nós estudarmos um pouquinho a Bíblia Sagrada. Estamos lendo do capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 2, também até o versículo 3, ok? Fazendo só um panorama aqui para você se situar e fazendo aqui um panorama para quem chegou agora, começou a ouvir agora, me ouvir agora, nós estamos lendo o livro de Amós e aqui Amós está sendo a boca de Deus julgando as nações circunvizinhas de Israel, ok? Muito bem, estamos no verso de número 10. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Bom, se quiser
se aprofundar um pouquinho, aonde tem esses tratados entre Israel e Tiro, você pode ir lá em 2 Samuel, no capítulo 5, e também no primeiro livro de Reis, no capítulo 5. Ok? Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Vou ler o 12. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Bom, Edom, aqui nós estamos falando de Edom, né, que era uma das descendências de Esaú, né, como eu disse, Esaú, ele, a partir da sua descendência, ele origina Edom, né, e Jacó vem então da descendência de Jacó, então se origina Israel, né? Lembrando que Deus chega até Jacó e diz que o nome de Jacó não seria mais esse, mas sim Israel. E assim como no passado, lá no ventre, desde o ventre da mãe, né? Desde o ventre de sua mãe, Esaú e Jacó brigam, né? A palavra vai dizer que Esaú e Jacó brigam pela primigenitude. Isso perdura na história. E essas duas nações, Edom e Israel, também entram em grandes conflitos por causa disso. Sueli, Amós, nós estamos lendo agora o versículo de número 13, tá? Estamos no primeiro capítulo, no versículo 13. Pode nos acompanhar aí na sua Bíblia, ok? Vamos lá? Então, no versículo 13, diz assim: o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, e ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Bom, os amonitas, se você não sabe, os amonitas eram descendentes de um incesto entre Ló, que era o sobrinho de Abraão, e a sua filha mais nova, a sua filha mais jovem. Então Ló se relaciona, tem um incesto com a sua filha caçula, e daí surge e vem originar então os amonitas. Então Amon vem dessa descendência entre Ló e sua filha mais jovem, certo? E essa profecia ocorre na invasão então da Assíria aos amonitas. Então a Assíria invade os amonitas, ok? Se você quiser acompanhar essa história entre Ló e o incesto de Ló, está em Gênesis 19, ok? Vamos para o capítulo 2 e ler os 3 últimos versos aí da nossa live de hoje. Por que eu vou parar no capítulo 2, do verso 3? Porque aqui acaba o julgamento de Deus para as regiões então circunvizinhas a Israel, e Amós então vai levar a palavra do Senhor até Judá. Lembra, Judá é o reino do sul, o reino dividido do sul lá da nação de Israel. Judá fica com 2 tribos, né? Judá e Benjamim. Capital, Jerusalém, ok? Vamos lá. Então, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, aqui a palavra de Deus chega até os moabitas, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queirote. E Moabe morrerá com um grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Bom, Moabe também vem da descendência de Ló, né, através de um incesto de Ló, entre Ló e agora a sua filha mais velha. Então Moabe também
se relaciona com a sua filha mais velha, e dessa relação, né, pecaminosa, então surge a descendência dos Moabitas. Bom, aqui, se nós pudermos aplicar de forma prática essa palavra de Deus através do profeta Amós à nossa vida, por muitas vezes nós achamos que Deus julga somente aqueles que são ímpios, aqueles que estão, ao nosso ver, talvez longe da, da igreja, enfim, que não faz parte da comunidade cristã. Mas acontece que Deus ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Deus julga com a sua mão da mesma forma, tanto crentes como não crentes, ou não crentes como crentes. E aqui Deus mostra na história que Deus julgou sim o pecado dos reinos circunvizinhos a Israel, porque Deus não fecha os olhos para o pecado, assim como também julgou, a gente vai ver a partir do verso 4 do capítulo 2, que Deus começou a julgar Judá. E depois ele vai julgar, porque o livro do profeta Amós ele está direcionado, o julgamento de Deus está direcionado ao povo de Israel. E é incrível porque, assim, enquanto o povo de Israel se achava no direito de regozijar por Deus estar julgando as nações circunvizinhas, que muitas das vezes eram inimigos, ou se tornaram inimigos depois, ou foram inimigos antes, Israel não esperava que a voz do Senhor iria chegar até eles em julgamento. E por muitas vezes nós, quando nos confortamos ou nos conformamos com uma vida pecaminosa, nós esperamos que, nós não esperamos o julgamento de Deus, mas ele chega. Mas ele chega sempre com um propósito: te levar à consciência do pecado, para que seja gerado em você uma esperança para poder viver a plenitude de uma redenção. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você que porventura pecou, se distanciou de Deus, dos princípios ao qual você cria, e dos princípios ao qual você tem como verdade absoluta na sua vida, e por certo momento na sua vida você se distanciou disso e acabou vivendo uma vida de pecado ou praticando pecado, lembre-se sempre, o julgamento de Deus não vem como uma punição, o julgamento de Deus vem como uma bênção na sua vida. Por quê? Porque você só pode viver a plenitude de uma redenção, a plenitude do seu arrependimento e viver uma nova vida, se tornar novamente um novo ser recriado, se você passar pelo julgamento. Porque o julgamento nunca vem como uma punição, mas vem como uma esperança, vem como um alívio para a sua alma sair dessa prisão pecaminosa para a liberdade de uma vida. Uma vida que você pode doar ou entregar nas mãos dele. Porque só vive a plenitude da redenção quem passa pela esperança do julgamento. Então guarde isso para você, tá bom? Deixo aqui essa palavra, são agora 5h18, esse é o nosso tempo limite, entre 15 e 20 minutos, para nós lermos, compreendermos a palavra de Deus. Estamos estudando o livro do profeta Amós, e na semana que vem nós damos continuidade, então, a partir do verso 4 do capítulo 2, onde Deus, então, leva a sua palavra através do profeta até o reino de Judá. Tá bom? Beijo no seu coração, desejo a você uma excelente quinta-feira, que você tenha um dia onde você possa perceber mais a grandeza de Deus na sua vida e que você venha a viver uma excelente aí término da semana, tá bom? Para você e sua família. Não é nessa época de pandemia que nós estamos, lembre-se sempre que pode até ser que Deus permitiu vir essa pandemia ou até mesmo como um julgamento à nação. Não estou dizendo que, igual como a Síria, né? Não estou dizendo que Deus ele origina tudo isso, mas isso tudo é consequência de uma vida decaída, uma sociedade distante dos seus princípios, e que pode vir, talvez, como um julgamento do Senhor. Mas lembrando que todo julgamento promove esperança. E a esperança nos leva à plenitude da redenção. Tá bom? Sueli, muito obrigado aí pela participação.
Convide outras pessoas, convide seus amigos. Eu sei que o horário, às 5 da manhã, talvez não é o horário a qual agrade todo mundo, mas é incrível como a maioria das pessoas que dizem assim, podia ser mais tarde, podia ser um outro horário, podia ser à noite, são as mesmas pessoas que não vão participar, porque só querem uma desculpa para não estar aqui. Tá bom? O importante é ler um pouquinho a Bíblia Sagrada, ler diariamente a porção da Bíblia, continue na leitura. Se quiser continuar no livro de Amós, a gente vai encerrar, a gente vai ler todo esse livro e vamos fazer toda a explicação, versículo a versículo. Tá ok? Grande abraço, beijo no seu coração e a gente se vê em próximos vídeos. Fui!